O objetivo desse vídeo é apresentar as regras de concordância verbal do sujeito composto. A regra geral é que quando o sujeito é composto e anteposto ao verbo, ou seja, quando o sujeito vem antes do verbo, a concordância se faz no plural. Exemplos: pai e filho conversam longamente. Eles conversam longamente. Pais e filhos devem conversar com frequência. Eles devem conversar com frequência. Nos sujeitos compostos formados por pessoas gramaticais diferentes, a concordância ocorre da seguinte maneira: a primeira pessoa do plural prevalece sobre a segunda pessoa, que por sua vez prevalece sobre a terceira. Exemplos: teus irmãos, tu e eu, tomaremos a decisão. Tu e teus irmãos tomareis a decisão. Pais e filhos precisam respeitar-se. No caso da primeira frase, nós temos aqui o sujeito composto, teus irmãos, tu e eu. E nós temos aqui a prevalência da primeira pessoa do plural, nós. Nós tomaremos a decisão. E por isso a concordância é estabelecida com essa pessoa. A inclusão do locutor, ou seja, de quem diz a frase. No segundo exemplo, tu e teus irmãos tomareis a decisão. Nós temos aqui uma proximidade do verbo com a segunda pessoa do plural. E por isso a concordância é estabelecida com vós, vós tomareis a decisão. Isso segundo a gramática tradicional, e eu repito que esse pronome não é mais utilizado na língua corrente. No terceiro exemplo, pais e filhos precisam respeitar-se, nós temos a prevalência da terceira pessoa do plural eles, e por isso a concordância é mantida com essa pessoa gramatical. Eles precisam respeitar-se. Caso 3. No caso do sujeito composto pós-posto ao verbo, ou seja, quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo. Faltaram coragem e competência. Faltou coragem e competência. No primeiro exemplo, o verbo estabelece concordância com os dois núcleos do sujeito, e no segundo exemplo, o verbo estabelece concordância com o núcleo do sujeito mais próximo. Caso 4. Quando ocorre ideia de reciprocidade, no entanto, a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Abraçaram-se vencedor e vencido. Ofenderam-se o jogador e o árbitro. Agora nós vamos aprender os casos particulares do sujeito composto. Caso 1. Quando o sujeito composto é formado por núcleos sinônimos ou quase sinônimos, ou seja, aqueles núcleos que possuem equivalência de sentido, o verbo pode ficar no plural ou no singular. Exemplos: descaso e desprezo marcam seu comportamento. Descaso e desprezo marca seu comportamento. Caso 2. Quando o sujeito composto é formado por núcleos dispostos em gradação, o verbo pode ficar no plural ou concordar com o último núcleo do sujeito. Exemplo: com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfazem. Ou, você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfaz. O fato do sujeito dessa oração ser composto e seus núcleos estabelecerem uma relação de gradação, ou seja, de graus, a concordância pode ser feita tanto no singular quanto no plural. No plural, a concordância enfatiza a unidade de sentido da combinação. No singular, enfatiza somente o último elemento da série gradativa. Caso 3. Quando os núcleos do sujeito composto são unidos por ou nem, o verbo fica no plural se a declaração contida no predicado for atribuída a todos os núcleos. Exemplos: Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Nem o professor nem o aluno acertaram a resposta. Observação: quando a declaração contida no predicado só puder ser atribuída a um dos núcleos do sujeito, ou seja, se os núcleos forem excludentes, o verbo deverá ficar no singular.
Roma ou Buenos Aires será a sede da próxima Olimpíada. Você ou ele será escolhido, ou seja, só será escolhido um. Com esses exemplos, nós temos uma relação de exclusão e inclusão. Inclusão quando nós utilizamos o verbo no plural, caso das duas primeiras frases, e de exclusão quando nós utilizamos o verbo no singular. Caso 4. Com as expressões um ou outro e nenhum nem outro, a concordância pode ser feita no singular ou no plural. Um ou outro compareceu à festa. Um ou outro compareceram à festa. Nenhum nem outro saiu do colégio. Nenhum nem outro saíram do colégio. Caso 5. Quando os núcleos do sujeito são unidos por com, o verbo pode ficar no plural. Nesse caso, os núcleos recebem um mesmo grau de importância e a palavra com tem sentido muito próximo ao de e. O pai com o filho montaram o brinquedo. O pai e o filho montaram o brinquedo. O governador com o secretariado traçaram os planos para o próximo semestre. O governador e o secretariado traçaram os planos para o próximo semestre. Esses exemplos também mostram uma relação de inclusão entre os núcleos do sujeito composto. Agora, observação. O verbo pode ficar no singular se a ideia é enfatizar o primeiro elemento. Exemplo: o pai com o filho montou o brinquedo. O governador com o secretariado traçou os planos para o próximo semestre. Nesse caso, nós mantemos o verbo no singular porque nós estamos enfatizando o primeiro elemento, o primeiro núcleo do sujeito composto. Caso 6. O verbo concorda de preferência no plural quando o sujeito apresentar expressões correlativas como não só, mas ainda, não somente, não apenas, mas também, tanto quanto. Não só a seca, mas também o pouco caso castigam o Nordeste. Tanto a mãe quanto o filho ficaram surpresos com a notícia. Caso 7. Quando os elementos de um sujeito composto são resumidos por um aposto recapitulativo, a concordância é feita com esse termo resumidor. Exemplos: filmes, novelas, boas conversas, nada o tirava da apatia. Trabalho, diversão, descanso, tudo é muito importante na vida das pessoas. No primeiro exemplo, o aposto que nós temos é a palavra nada e ele recapitula todos os elementos citados anteriormente. Filmes, novelas, boas conversas. A concordância, então, ela é feita com esse termo resumidor. Pelo fato desse termo estar no singular, o verbo também está no singular.